Oi, eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vim trazer as menções honrosas de melhores do ano de 2020. Já vou começar me explicando porque toda essa lista sou eu roubando, né? Por não ter conseguido fazer uma lista menor de melhores do ano. O que acontece? Eu li muito em 2020, li bem mais que o meu normal, né? Se comparar com 2019, que foi um ano que eu li pouco, eu li o dobro, né? Eu li 89 livros. Se você ainda não viu o vídeo de retrospectiva, eu vou deixar aqui embaixo para você ver bem certinho o que eu li, as minhas explicações e o balanço, né, de leituras, enfim. Então, em 2019 eu li 42 livros e eu fiz uma lista com 12 melhores. Então eu não consegui fazer uma lista com 12, tendo lido mais que o dobro, tendo tanta coisa boa para indicar. Então eu selecionei 12 livros que vão estar no próximo vídeo, que é o vídeo de melhores leituras, que são o top 12, digamos assim, apesar de eu não fazer em classificação. E esses 10, que são os 10 seguintes na lista de melhores leituras, então seria da posição 13 até a posição 22 de melhores leituras, porque eu não quis deixar de indicá-los. São livros muito bons que, se eu tivesse uma lista de 22, eles estariam na lista de 22. Então, espero que vocês gostem. Eu não quis colocar todos juntos para não ficar um vídeo muito grande, mas o próximo vídeo a sair já é o vídeo de melhores, então não se preocupem que já tá logo aí. Vamos começar. Eles não estão em ordem de preferência, estão na ordem que eu li eles, né? Então, dos que eu li do início do ano para os que eu li mais pro final. O primeiro que tá nessa lista de menções honrosas é A História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang. É um livro de contos de ficção científica. Sensacional, eu já elogiei muito ele. Ele tem histórias muito diversas umas das outras, mas é uma ficção científica bem pé no chão. Eu gostei muito e eu acho que muita gente que não é acostumado com o gênero vai gostar desse livro. Então deem uma olhadinha. A História da Sua Vida, que é o conto que dá título, né, ao livro, foi o conto que inspirou aquele filme A Chegada. Então eu queria muito ter lido esse conto sem ter visto o filme, para descobrir na leitura o que acontece, porque é feito de uma maneira sensacional, é uma escrita incrível, então recomendo demais. O segundo dessa lista é Adeus Gana, da Thaia Selasi, que veio pela tag Curadoria. É um drama familiar, ele acontece ali em Gana, então ele tem toda essa questão cultural, e eu sou louca do drama familiar, né? O ponto alto desse livro, com certeza absoluta, é a escrita. Então, é uma escrita que me deu vontade de ler tudo que essa mulher escrever, além de ser um drama familiar, que já é uma coisa que eu gosto muito. Ele veio com alguns erros de revisão que chegaram a incomodar, porque foram bem numerosos, mas apesar disso foi um dos livros que eu mais gostei. Ele é muito emocionante e ele tem passagens incríveis. Eu acho que ele ainda não saiu fora da tag, tá? Mas eu espero que ele saia, porque eu não vi ninguém falando mal desse livro, a não ser dos problemas de revisão, né? Terceiro livro dessa lista, O Ano do Macaco, da Patti Smith. Eu acho que esse livro precisa ser lido depois que a pessoa já conhece outras coisas da Patti Smith, para não ficar muito perdida e muito fora de contexto. Mas eu já comentei, né? Eu fiz um vídeo só sobre a Patti Smith, eu vou deixar aqui embaixo pra quem ainda não viu. E nesse vídeo eu comento, né, que eu acredito que ela é a escritora com a qual eu tenho mais identificação, no sentido de que se eu escrevesse, eu ia dizer que provavelmente seria como ela, mas é óbvio que não, né? Seria meu sonho ser como ela. Mas é com a escrita dela que eu me identifico mais. Ela mistura muito essa questão de sonho e de realidade e de como a gente precisa da arte pra superar, né, para conseguir sobreviver a algumas coisas que a gente passa na vida. Então eu já falei mais sobre ele nesse vídeo, vou deixar aqui embaixo, recomendo demais todos os livros da Patti Smith que eu já li. Próximo livro da lista também veio pela tag Curadoria, que é A Terceira Vida de Grant Copeland, da Alice Walker. Esse livro já saiu por outra editora, né, fora da tag, não vou me recordar agora por qual, mas enfim, todo mundo já consegue ler. Esse livro é muito pesado mesmo. Eu ainda não li A Cor Púrpura, mas a julgar por esse, ele é pesadíssimo. Eu já gravei um vídeo no Instagram, né? Tem vídeo e tem publicação sobre ele, então quem ainda não me segue, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. E sobre vários desses livros aqui, e dos melhores do ano também,
já tem vídeo lá no IGTV, então vai lá dar uma olhadinha. É um livro que vai falar sobre o ciclo da violência, o ciclo da pobreza, sobre o racismo. Ele é escrito de uma maneira muito contundente, diferente de tudo que eu já li. E eu gostei demais, não poderia deixar de citá-lo aqui como uma das melhores leituras do meu ano. Agora eu vou entrar numa etapa de literatura brasileira contemporânea. Então tem 3 livros de literatura brasileira contemporânea que estão aqui nessa minha lista. O primeiro deles é o Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. Eu gostei muito desse livro, ele é um livro que ao mesmo tempo que é divertido, ele vai tratar de coisas delicadas, de coisas sensíveis. Eu acho muito difícil que você não se identifique em algum nível com a Maria Carmen, que é essa protagonista que está ali na pré-adolescência, que além de todas as questões internas que ela precisa lidar, sendo uma menina fora do padrão em vários sentidos, ela ainda tem ali uma questão familiar que acaba contribuindo para que ela esteja fora desse padrão. Foi um livro com o qual eu ri, eu me emocionei, e tudo isso numa leitura curta e fluida, então recomendo demais, quem ainda não leu. Outro livro que está nessa lista, ele quase entrou para a lista principal, né, pro top 12, e ficou ali entre ele e outro, e foi muito difícil. Eu sou péssima nessas coisas, por isso que eu não coloco ranking. Mas é o Mônica Vai Jantar, do Davi Boaventura. Gente, esse livro é uma paulada. É um livro escrito num fluxo de consciência de uma vez só. E não tem pausas, não tem pontos, parágrafos, capítulos, nada. De uma mulher que descobre que seu namorado de muitos anos, com o qual ela mora, apanhou por ter se masturbado no transporte público e ter sido pego por isso. E como isso vai abalar muitas certezas dela, e como nós mulheres temos a tendência de nos responsabilizarmos por coisas que não tem nada a ver conosco. Enfim, é um livro sensacional. Eu fico até surpresa por ter sido escrito por um homem, porque eu acho que ele capta muito bem muita coisa. Eu não tenho muito mais o que dizer sobre isso, mas leiam só isso. É bem curtinho esse livro, acho que ele tem 90 e poucas páginas, e eu recomendo muito, muito. Uma das recomendações mais fortes desse vídeo é Mônica Vai Jantar. O último brasileiro contemporâneo dessa lista é Crocodilo, do Javier Contreras. É um livro pesado sobre suicídio. Eu acho que eu já gravei um vídeo sobre ele, vou deixar aqui embaixo, né, um vídeo específico. Então nós vamos ter um pai lidando com a perda do filho que se suicidou, tentando descobrir, né, encontrar motivos, encontrar culpa, né, tentando identificar algum momento em que ele possa ter sido culpado por isso. E ao mesmo tempo, como ele vai absorver e superar. Então, apesar de uma história muito pesada e muito triste, no fim ele dá uma esperança, né, de que a vida segue, de que a vida continua. Então eu gostei muito, eu acho que ele cria essa atmosfera de uma maneira perfeita, ele termina de uma maneira perfeita, que não é otimista demais, mas ao mesmo tempo não te deixa lá no fundo do poço. E deem uma olhadinha no vídeo se quiserem saber um pouquinho mais sobre ele. Próximo livro dessa lista, O Assassinato do Comendador, volume 2, do Murakami. Eu já gravei um vídeo sobre ele também, na verdade, sobre o Assassinato do Comendador 1 e 2, né? Vou deixar aqui embaixo. E ele apareceu num vlog, então vocês me acompanharam lendo ele num vlog. Eu li muito rápido porque ele me prendeu demais. Certamente foi o meu favorito do Murakami dos últimos tempos, né? Dos últimos lidos dele. E é uma história que ao mesmo tempo é super maluca, mas também vai ter toda essa questão intimista aí do Murakami, que ele trabalha tão bem. Deem uma olhadinha lá pra saber um pouquinho mais sobre ele. Penúltimo livro da lista, Blade Runner, do Philip K. Dick. Ou Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, que eu gosto muito mais desse nome, mas o que eu li tava com o nome de Blade Runner. Também já tem um vídeo aqui no canal falando sobre 2 livros do Philip K. Dick, então vou deixar o vídeo aqui embaixo. Me surpreendeu demais. Eu imaginava que seria uma ficção científica focada aí na caça aos androides, e ele, na verdade, é muito filosófico a respeito do ser humano querer ser Deus, do ser humano se achar superior, do que faz com que sejamos seres humanos, né? O que nos diferencia de máquinas. É uma ficção científica que, ao mesmo tempo que está distante, por ter essas temáticas muito atuais, né? Por tratar desse assunto, que é um assunto que está cada vez mais presente aqui e acaba sendo muito associável com a nossa vida. Então eu gostei muito, muito
tá aqui mais um livro, segundo livro de ficção científica nessa lista. E o último que eu coloquei aqui foi Zikora, da Chimamanda. É uma história curta que está no Kindle Unlimited, mas infelizmente só tem em inglês. Eu espero que eles traduzam. Eu não sei dizer se é uma novela ou um conto, porque é realmente uma história curta que tá lá como uma história curta na Amazon. E o que acontece? Eu já tinha lido Os Pequenos, da Chimamanda, né? Como Educar Crianças Feministas e Sejamos Todos Feministas. E No Seu Pescoço, que é um livro de contos que eu também gosto bastante. Mas nada tinha me pego desse jeito que as pessoas falam da Chimamanda, sabe? E essa historinha curtíssima conseguiu me pegar dessa forma. Então eu tô louquíssima pra ler Chimamanda em 2021. Eu tenho muita vontade de ler Meio Sol Amarelo, mas ele é um pouquinho maior, então não sei se eu começo pelo Hibisco Roxo. Se você tiver alguma sugestão, me deixa aqui embaixo. E em Zikora, nós vamos acompanhar uma mulher que tá no hospital para dar luz a um filho. Ela tá acompanhada da mãe, que tem diferenças culturais muito grandes com relação a ela. Então ela que já cresceu nos Estados Unidos e que tem uma visão muito menos conservadora das coisas, e a mãe, né, que veio da Nigéria. Então a gente tem primeiro esse embate cultural e também a questão desse pai da criança que não tá presente ali, como ele era o homem perfeito até ela descobrir que estava grávida. E eu acho que é um retrato muito fiel ao que acontece com muitas mulheres. Então também recomendo muito se você lê em inglês. Espero que venha em português também para todo mundo poder ter contato com essa história. Então foram esses os meus livros favoritos entre a 13ª e a 22ª posição em 2020. Então me contem aqui embaixo quais livros que não estão aí no top 10 ou 12 de vocês, mas que vocês também recomendam demais. Espero que vocês me perdoem por ter dado essa roubadinha, mas realmente ia perder muita coisa se eu deixasse essa lista apenas com 12 livros. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, que é o vídeo oficial dos 12 melhores livros de 2020.